e se coloca alguma coisa no lugar desta graça, tomemos cuidado também. Tomemos muito cuidado com essa doutrina, essa falsa doutrina do merecimento. Nós não merecemos nada. Deus nos ofereceu a salvação pela sua graça. Não é porque nós fizemos alguma coisa ou porque merecemos alguma coisa. Mas nós somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em seu Filho Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Morreu e ressuscitou. Então tomemos cuidado com as outras doutrinas que vão aparecendo por aí. Dentro da nossa parte 3, atitudes em relação à sã doutrina. Número 1, fidelidade a Deus. Número 2, discernir os enganos e sutilezas. Número 3, plenitude de vida. Então, dentro dessa parte 3, atitudes em relação à sã doutrina, primeiro aí, fidelidade a Deus. Apesar de a iniquidade multiplicar-se incontrolavelmente, os autênticos cristãos porfiam em servir a Deus e guardar a sã doutrina. Estes, por amor à justiça, enfrentam perseguições e sofrimentos, mas perseveram até o fim. Nós temos aí um exemplo, claro. A maioria dos cristãos que estão em faculdades, em universidades, dificilmente eles são conhecidos nesses lugares como cristãos, por incrível que pareça. Estão ali como agentes secretos, né? Seria aí falado hoje como crente 007. Lá existe até um trabalho feito por alguns corajosos, alguns que amam realmente a Deus, um trabalho evangelístico. Mas eles têm uma grande dificuldade em fazer esse trabalho, porque dificilmente acham algum cristão que quer ser reconhecido como cristão dentro desses estabelecimentos. Eles estão corrompidos pelo meio em que vivem, estão corrompidos pelas filosofias e doutrinas falsas que são ensinadas nesses locais. Então, para pertencerem a um grupo, a uma sociedade, estar ali no meio das pessoas que têm cultura, né, dinheiro, então eles se adaptam a esse meio. E assim existem em outras partes da sociedade. Nós estamos citando uma. Então o cristão deve ser legitimamente cristão e ser visto como cristão, reconhecido como cristão, e ele deve se comportar como cristão e deve falar a palavra de Deus como cristão, em qualquer parte, em qualquer lugar que ele estiver. Então ele não pode se deixar corromper pelas vãs filosofias, pelas falsas religiões, pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres. Então o cristão deve ser incorruptível. Agora, é claro, existem os autênticos cristãos em toda parte. E sempre vão existir. Como no tempo de Elias, Elias achou que estava sozinho e Deus disse para ele: eu reservei. Então tem um povo aí que é obediente, que é temente a mim, que arrisca a própria vida, a posição social, arrisca tudo por mim. Então sejamos assim, como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, na sociedade em que foram introduzidos, e eles continuaram, permaneceram fiéis a Deus. Então sejamos fiéis, tenhamos coragem, né? Não sejamos covardes, mas em qualquer sociedade, em qualquer lugar que estivermos, devemos nos comportar como cristãos e sermos conhecidos como cristãos, como representantes de Deus naquele lugar. Então, ainda dentro da parte 3, atitudes em relação a essa doutrina, número 2, discernindo os enganos e sutilezas. Uma das principais estratégias de Satanás é a formulação de doutrinas estranhas à palavra de Deus. Estas, por suas sutilezas, parecem verdades, mas são mentiras. A mídia é o principal instrumento de difusão desses enganos. Então, parece bom, mas não é. Parece que vai levar para o céu, mas leva para o inferno. Então se colocam aí pessoas, principalmente na mídia, pessoas boazinhas, que ajudam as pessoas, dão aí cestas básicas ou dão alimentos, dão remédios, tratam muito bem as pessoas, aparecem na mídia como pessoas alegres, pessoas boas. E essas pessoas é que são usadas para transmitirem as falsas doutrinas, os falsos ensinos, o engano. Satanás vem com sutileza
Então, se Satanás quer ensinar, por exemplo, sobre a adoração de imagens, ele coloca uma pessoa muito boa, sofredora, pessoa piedosa, né? Aí as pessoas se identificam com essa pessoa, porque essa pessoa sofre muito, é perseguida. As pessoas se identificam com essa pessoa. Então ela leva as pessoas que se identificaram com ela a praticarem, a acreditarem nas mesmas coisas que ela. Então leva as pessoas para o engano, para o pecado. Então se quer, por exemplo, transmitir a ideia de que aí a pessoa homossexual é o certo, se coloca uma pessoa muito boa, educada, uma pessoa alegre, que todos gostam e tal, e a pessoa às vezes até é perseguida por causa disso e tal. Aí as pessoas se identificam com aquela pessoa, acham a pessoa simpática e tal, colocam a pessoa bonita, simpática. Aí as pessoas se identificam. E a ideia vai sendo passada que aquilo é certo, que nós devemos apoiar, que nós devemos ajudar e tal. Aí a ideia vai sendo passada que o pecado é que é certo e que a palavra de Deus é que está errada. É como se não existisse a palavra de Deus. Então tomemos cuidado. Em todas as áreas são assim. Os filmes já estão aí passando a ideia. O ladrão que roubou às vezes um banco, ficou rico e tal. Aí passa-se essa pessoa como se ela estivesse correta. Antes os filmes até essas pessoas eram presas e tal. Agora não. Agora as pessoas se dão bem, fogem para outro país ou coisa e tal, e aí ficam ricos, têm uma vida muito boa e tal. Então são premiadas pelo pecado, ensinando as pessoas. São como os joguinhos que aparecem por aí. Quando se bate o carro, mata pessoas, né? Quando se atira, quanto mais mata, mais ponto ganha. Então vai produzindo na mente da pessoa o engano de que o pecado é que está certo. O pecado é que premia. O pecado é que faz com que a pessoa se dê bem. Então tomemos cuidado. Se a mente não estiver aí, sendo treinada pela palavra de Deus, sendo educada pela palavra de Deus, a pessoa se corrompe e começa a torcer contra a verdade. Começa a achar que o errado é que está certo e o certo é que está errado. Então tomemos todo cuidado com isso. Depois, aí dentro dessa parte 3, atitudes em relação a essa doutrina, vem número 3, plenitude de vida. Então a vida abundante de que fala a Bíblia Sagrada envolve todos os aspectos do nosso ser, físico, espiritual, emocional e mental. Uma de suas evidências é um relacionamento íntimo com Deus mediante o Espírito Santo. Então se nós tivermos em mente que nós devemos ser sempre sal e luz, por onde quer que estejamos, e se nós tomarmos aí a consciência de que a palavra de Deus é a verdade absoluta, não existe outra verdade, não existe outra forma de pensar a não ser de acordo com a palavra de Deus, então nós poderemos vencer, nós poderemos realmente viver do jeito que Deus deseja que nós vivamos. Então a nossa vida, ela deve ser uma vida abundante, alegre, feliz, mas sempre em comunhão com Deus. Então todo o nosso ser, a parte aí material, espiritual, física, emocional, tudo, estará então submetido à palavra de Deus. E isso trará a nós a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, que às vezes muitas pessoas estão buscando em outra parte e não estão conseguindo achar, ou até fingem que acharam, mas não encontraram. Então, saiba disso. Paz, felicidade e alegria verdadeiras só se encontra em Deus, só na comunhão, na intimidade com Deus. A nossa conclusão aí diz: aquele que ama a Deus guarda a sua palavra e faz a sua vontade, pois a nossa obediência mostra que o Espírito Santo vem operando em nossos corações desde o momento que recebemos a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Então quando nós obedecemos a Deus, praticamos as boas obras que Deus deseja que nós pratiquemos, quando nós estamos em verdadeira comunhão com o Espírito Santo, isso agrada a Deus e isso leva as pessoas também a se aproximarem de Deus. Façamos isso a partir de hoje. Tomemos sempre como regra de fé e prática cristã a palavra de Deus.
Nós convidamos você neste momento que está nos assistindo para aceitar Jesus como Senhor e Salvador, para que você receba agora o perdão pelos seus pecados, você receba a salvação através de Jesus Cristo, aquele que deu a vida por nós na cruz do Calvário. Então vamos nesse momento orar. Depois da nossa oração nós vamos continuar trazendo o questionário, trazendo o resultado ali, as respostas corretas do nosso questionário que nós colocamos sempre aí no nosso site. Esse questionário e os vídeos sempre estão prontos na quinta-feira à noite. Já está pronto o questionário e também os vídeos e os estudos lá no nosso site. Também em outros sites você pode encontrar. Vamos então orar agora, e se você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você poderá fazê-lo agora. E você que estava vivendo aí debaixo do engano de Satanás, estava aí meio em dúvida sobre os desejos de Deus para a sua vida, então você faça agora um pacto com Deus, uma aliança com Deus, se entregue totalmente a Deus agora, peça a Ele para que você possa ouvir a palavra de Deus, entender essa palavra e colocar em prática na sua vida essa palavra e viver feliz junto a Deus, seguindo essa palavra, obedecendo essa palavra de Deus. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, recebe, Senhor, essas pessoas que agora se chegam a Ti, arrependidas pelos seus pecados. Toma, Senhor, agora em seus braços essas vidas. Escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Ó Pai querido, Tu és o Pai perdoador, misericordioso. Ó Senhor, ajuda essas pessoas agora. Alegre-se na presença de Deus, alegre-se com o perdão, a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Faça a obra de Deus, em nome de Jesus, faça. Creia na palavra de Deus, sirva esta palavra, seja obediente a esta palavra, em nome de Jesus. Pai querido, ajuda essas pessoas, Pai, aqueles que estão enfermos, em nome de Jesus, toda enfermidade, toda doença agora eu repreendo, em nome de Jesus. Vá, Senhor, até eles agora, Senhor, com a sua mão saradora, em nome de Jesus. Aqueles que não são batizados com o Espírito Santo, em nome de Jesus, receba agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba o poder de Deus na sua vida. Seja liberto agora, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.